Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um bate-papo no nosso canal com a Rafa. Rafa, boa tarde, obrigado por ter topado aí fazer mais esse bate-papo aqui comigo no canal. O pessoal já conhece a Rafa aí, uma grande garota aí, uma Yara, tá? Que me dá essa honra de bater esse papo com ela. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Ju. Mais uma vez, mais um bate-papo. Como eu sempre falo, estou muito feliz de estar aqui e também muito feliz de poder contar um pouco do rugby. O rugby é um lugar que eu mais gosto de estar e mais gosto de fazer na minha vida, é o lugar que eu me identifico. Então, poder falar do rugby é sempre um prazer enorme. Ainda mais agora contar de, enfim, um objetivo e uma meta atingida tão grande que foi os Jogos Olímpicos. Então, estou realmente muito, muito, muito feliz de poder trocar essa ideia. Joia, vai ser bem bacana. E como o pessoal viu aí no título do vídeo, nós vamos estar focando nos Jogos Olímpicos mesmo. Mas tem outros bate-papos aí com a Rafa, tem um com a Rafa e a Brena também. Então, aí, ó, vai chegar um amigo meu aqui, ó, ele gosta de aparecer também. Agora eu vou fazer aqui o bate-papo, beleza, cara? Valeu. É meu cachorro. Ô, Rafa, vamos lá então. É, Lógico, o rugby ele é algo muito coletivo, né? Quando a gente fala assim, é difícil falar no individual, mas algumas perguntas eu vou fazer para você, visando saber como é que foi seu sentimento de estar lá nos jogos e tudo, e também das Iaras. A primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para você. Como é que foi, qual foi a sensação de estar participando dos Jogos Olímpicos e de estar entrando naquele estádio ali, no meio de todas essas feras, os melhores times do mundo, as melhores jogadoras do mundo? Qual foi essa sensação? Porque assim, eu vi todos os jogos das Iaras e eu fiquei muito focado em ficar olhando para você na hora que você, porque é a que eu conheço, né, Chico? Deixa eu fazer, cara. Dá licença, rapaz. E eu vi você entrando lá, assim, eu foquei em você, assim. Como é que foi para você? Qual foi esse sentimento? Como é que foi pisar naquele gramado e vestir a camisa da seleção nos Jogos Olímpicos? Primeiramente, acho que voltando a essa parte de Jogos Olímpicos, bom, eu acho que eu não sabia qual que era o peso dos Jogos Olímpicos até, sei lá, três semanas antes de estar embarcando para essa viagem. Eu tenho um treinador muito maravilhoso, que é o Ari, né, que é o nosso preparador físico, e ele é um cara que enfim, ele é da Itália, ele tem essa questão de Olimpíadas muito enraizado na cultura dele. Então, antes da gente ir para os Jogos Olímpicos, a gente teve uma experiência muito massa, que foi quando o nosso treinador falou, cara, você sabe o que é Jogos Olímpicos? Eu vou explicar um pouquinho o que é. E ele começou a me passar sobre a história e a cultura dos Jogos Olímpicos, o que é, né? Eu acho que eu sabia um pouco do que era, mas eu não sabia tanto o que era realmente os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos já chegou a parar guerras. Galera, no meio da guerra, vamos parar. Vamos parar agora o que a gente está fazendo, agora vamos jogar os Jogos Olímpicos, vamos lá se divertir um pouco, depois voltamos para a guerra depois. Então, os Jogos Olímpicos ele tem um peso na história muito grande. E, enfim, quando eu soube que eu fui convocada para as Olimpíadas e tal, foi, pô, eu nunca fiquei tão feliz quanto essa convocação para uma Olimpíadas. Claro, Olimpíadas, enfim, é o maior sonho de qualquer atleta, independente de esporte. Chegar numa Olimpíadas é um sonho, meu Deus, é uma das maiores metas atingidas por um atleta. Então, acho que começou nesse período, assim, da partir da convocação, principalmente por esse ponto de quando a gente teve esse encontro com o que é a cultura das Olimpíadas, até o momento que eu entrei na Vila, até o momento que eu pisei no campo pela primeira vez. Então, eu acho que é uma sensação muito gostosa de um objetivo atingido, e não só qualquer objetivo, né, mas é o maior objetivo de qualquer atleta, mas principalmente meu objetivo, assim, acho que a Olimpíadas era, assim, uma meta muito grande. É, Enfim, e eu gostei muito, assim, é uma experiência mais do que incrível. Eu não tenho palavras para descrever o quanto é gostoso
estar nesse lugar, nesse ambiente, e assim, andando com os melhores atletas do mundo e sabendo que eu também sou uma delas, sou uma das melhores atletas do mundo também, representando minha nação, representando o rugby. Eu acho que tudo isso é uma questão mais do que incrível, assim, é muito sensacional, real. E assim, você falou que você foi ter uma dimensão maior do que eram os Jogos Olímpicos quando, né, os treinadores sentaram, conversaram com vocês e tudo. Você acha que isso colocou uma pressão maior, assim, digo, você em si própria, sabendo melhor do que eram os Jogos, do que se você, por exemplo, não tivesse essas informações? Sabe, a camisa ficou mais pesada, alguma coisa nesse sentido ou não? Bom, se eu te falar que não, eu acho que eu vou estar mentindo. Eu acho que sim, colocou sim uma pressão um pouco maior. É, mas eu acho que a gente treina tanto com essas questões de pressão e tal, que eu acabei conseguindo lidar muito bem com esse primeiro fator, né? Eu acho que teve uma questão de instabilidade emocional, sim, nas Olimpíadas, que eu passei por várias situações onde eu não achei que eu iria passar. Até mesmo porque a gente até fala, né? Foi uma Olimpíadas muito digital. Foi uma Olimpíadas muito. A gente não teve aquela vibe da Olimpíadas que todas as Olimpíadas têm, né? Foi uma Olimpíadas muito diferente de todas as outras. Então, eu acho que por conta disso, a gente também tinha a pressão do vírus, tinha aquela pressão de não saber. A gente podia ser convocada, mas isso não era só a convocação, sabe? Até o último segundo a gente tinha que ficar pensando de tipo, cara, se eu testar um positivo, eu não vou jogar, ponto. Então, uma lista não significava que você ia jogar ou não, sabe? Então, acho que existiram muitos outros fatores para desencadear, assim, uma pressão, principalmente, acho que emocional, assim, até lá. E até mesmo porque 5 dias antes de eu entrar na Vila, eu acabei descobrindo uma lesão, que até mesmo foi um pouco grave, e isso também me desencadeou um pouco mais também um pouco mais de pressão e tal. Então, acho que as Olimpíadas foi um lugar que eu aprendi muito, principalmente emocionalmente, que eu acho que é onde todos os atletas, a gente sabe que uma performance, ela sempre é decorrente de uma sensação, de um sentimento, e essa parte emocional, ela pesa muito dentro de uma performance. Então, eu acho que essa Olimpíadas fez com que a gente literalmente tivesse uma caixinha de Pandora, sabe? A gente não sabia quem ia ganhar, não sabia quem ia perder, não sabia nada, porque todo mundo tava com sensação diferente, com sentimento diferente, enfim, foi uma loucura. E estando dentro disso, vou te falar que tive muito contato com os outros atletas que também estavam esse mesmo sentimento, essa mesma questão em relação à performance. Pois é. E assim, a gente que está de fora e torcendo muito ali por vocês, que estavam representando, né, o rugby sul, não só brasileiro, mas sul-americano, né? Estão ali entre as melhores do mundo. A gente fica incomodado muitas vezes com alguns comentários e análises de pessoas que nunca assistiram um jogo de rugby, mas aí que pega nos Jogos Olímpicos e vão assistir, vão estar lá e vão estar assistindo pela primeira vez e não tem a mínima noção de como funciona, não sabe muito bem as regras, e aí tecem comentários que são comentários bem, às vezes, até mal educados, né? Que é a terra da... a internet tem muito isso, tem muita gente bacana, muita gente boa, mas tem muita gente que ataca gratuitamente e que fazem comentários assim terríveis. Como é que foi isso lá dentro com as meninas, com as Iaras e com você também, Rafa? Eu acho que também uma outra questão de que, assim, acho que pesa um pouco mentalmente também. É um momento onde a galera não quer saber sobre como a gente está indo, como a gente está fazendo as coisas e até o caminho que a gente percorreu para chegar até lá. Então, sim, eu senti um pouco assim, mas eu tentei não deixar esses comentários me afetar, principalmente em relação à minha performance. Eu só tentei me desligar um pouco dessa parte de ficar lendo as coisas, então eu só postava e tipo, cara, eu não vou responder. Deixa que a galera fala o que fale, por isso que até muita gente até
falou, eu cheguei a ter, dentro do meu direct do Instagram, eu cheguei a ter 2.400 mensagens de uma noite para outra, sabe? E eu não conseguia responder todo mundo, não conseguia mesmo, era muito difícil conseguir lidar com um monte de mensagem, então parei de responder amigo, parei de responder muita gente que estava me dando energia positiva por conta disso, por conta de, tipo, não saber qual era a mensagem boa, qual era a mensagem ruim. E, enfim, e assim, acabou sendo muito isso. Eu fui aquela pessoa do meu stories, né, do Instagram, então eu postava meu dia a dia nos stories, mas não respondia a galera. Tipo, quem mandava uma mensagem falava, gente, desculpa, mas não vai ser hoje que eu vou responder. E até respondi muitas mensagens positivas quase 3 semanas depois dos Jogos Olímpicos, porque eu falei, não, tem que tirar um tempo para responder todo mundo. E eu fiquei respondendo todo mundo logo depois, então eu tive muita mensagem que eu não consegui responder. Acho que até hoje tem mensagem no Instagram que eu não respondi ainda. E que, cara, não sei se eu vou conseguir responder, porque vai entrando mais mensagem, enfim, e eu não. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito com rede social, que é o Ruas, Bruno Ruas, né? Que é praticamente meu assessor, assim, ele que cuida de tudo. Mas ele também trabalha, ele também tem uma vida, então ele não tem como ficar toda hora respondendo as minhas coisas por mim, assim. Então ele me ajudou muito nas Olimpíadas, ele sabe o quanto ele foi importante para mim lá. Mas, cara, é muito difícil, as pessoas são muito maldosas na internet, as pessoas realmente são pessoas que não filtram as coisas, não sabem, as pessoas não sabem o que é rugby e estavam falando qualquer coisa. Compararam a gente com o futebol americano inúmeras vezes, chamaram a gente, falaram que a gente era do futebol americano, falaram que a gente era, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo com a bola, sendo que, cara, ninguém sabe o que é rugby, sabe? Tipo, enfim, mas aí vai de cada um, acho que cada um tem a sua consciência. Eu tô com a minha consciência tranquila, eu acho que a gente fez o que a gente dava para conseguir fazer naquele momento. Foi muito foda, porque na nossa preparação para lá, deu algumas meninas positivo e a gente, tipo, antes de embarcar, a gente ficou em isolamento por muito tempo. Então, cara, acho que ninguém sabe o que a gente teve que percorrer para chegar até lá, sabe? E é isso, eu acho que chegou, conseguiu performar o que a gente dava para performar. Não, a gente jogou 2 campeonatos, sabe, o ano inteiro. Quase 2 anos a gente jogou, tipo, 2 campeonatos. Então isso pesou muito também. E os outros times já estavam tendo torneios, jogaram muito torneio, se a gente pensar, tipo, Fiji, Nova Zelândia, Austrália. Pô, eles jogaram quase 5 campeonatos de nível mundial, sabe? Sendo mais campeonatos que eles jogaram em nível nacional, que já é um nível muito alto. Então, enfim, para colocar na balança é muito complicado. A gente tá correndo atrás do tempo sempre, sabe? E daí, com esse Covid, atrasou essa trajetória muito mais. Mas, enfim, aí a gente tá falando sobre dificuldades, né? Mas falando sobre as coisas que a gente conseguiu é chegar até lá, não ter ninguém positivo durante esse percurso, tipo, saída do Brasil até realmente Tóquio. Eu acho que essas coisas contam muito como uma vitória para a gente, porque a gente sabe qual é o nosso cenário. O cenário do Brasil é um cenário muito complicado dentro dessa pandemia. E, enfim, aí eu acho que, entre outros fatores, mas é uma felicidade a gente conseguir chegar lá sem nenhum positivo. Sim, eu assim tive que te fazer essa pergunta porque foi algo que me incomodou e algumas vezes eu entrava no Instagram das Iaras para rebater alguns haters assim que não sabem, não conhecem nada do rugby, estavam totalmente por fora de como foi essa preparação, como foi a montagem do time, que foi também complicado, porque vocês ficaram muito tempo paradas, muito mais paradas do que as seleções lá fora, e muitas dessas pessoas não conhecem, não entendem como é o jogo. E assim, se você pega alguns esportes no Brasil que vão com obrigação de trazer medalha, obrigação entre aspas, né? Mas vem com peso, por exemplo, o vôlei, e aí só as meninas do vôlei conseguiram trazer medalha, por exemplo, eles carregam um fardo grande, mas vocês do rugby carregam um baita fardo, porque é um esporte que é um esporte super incrível. Quem conhece o rugby se apaixona pelo rugby, não quer largar nunca mais, e tanto para jogar quanto para assistir tudo. E assim, meio que
Cara, se entrar lá para jogar e ficar pensando assim, pô, vai depender do nosso resultado aqui, trazer mais pessoas. Eu acho que tem que chegar e fazer seu melhor. Foi o que vocês fizeram, vocês deram o melhor. E voltando no que a Rafa falou, pessoal, ela, como, poxa, vocês veem, ela sempre está solista. Olha só quantos bate-papos ela tem aqui no meu canal, por exemplo, que é um canal pequeno e é super educada, responde sempre. Eu fui uma dessas pessoas que mandei mensagem para você, te dando força. Antes, eu lembro que você chegou até a me responder. Depois eu falei, cara, eu acho que ela deve estar se privando de ver algumas coisas, até para poder concentrar mais lá e fazer o melhor que ela pode fazer. Então, assim, eu entendo isso numa boa e acho que você fez, aliás, muito certo. E a seleção tem que se orgulhar muito de todo o processo que fez, e agora virão outros, e esse caminho já foi rompido, e nas próximas, quem sabe a gente não já possamos estar fora, né, nos próximos Jogos Olímpicos, estar fora dessa pandemia. Eu digo esperamos, pessoal, porque pandemia é algo muito complicado. Você vê que nós estamos aí quase com, poxa, 1 ano e 8 meses aí, batendo quase 2 anos de pandemia. E como a Rafa falou, igual o processo de vacinação aqui, é um processo lento, difícil. E agora que algumas cidades estão conseguindo vacinar com um pouco mais de velocidade. Então, assim, eu vou entrar em outros assuntos dentro do rugby também, vou falar isso depois, mas eu vou falar, eu fiquei muito orgulhoso de vocês e eu vi em cada menina no olhar ali a vontade de fazer o seu melhor. E às vezes até esse excesso de vontade, às vezes trava um pouco a gente na hora de fazer a nossa performance também. Né, Rafa? Com toda certeza mesmo. Eu acho que é muito importante enfatizar essa questão de, cara, ninguém estava nas Olimpíadas para passear, ninguém estava lá para curtir o momento de, estou aqui nas Olimpíadas curtindo. Não, a gente estava lá para jogar e a gente fez o nosso melhor, independente de qualquer coisa, independente de resultado ou não. Enfim, eu tô muito feliz, eu acho que a gente está com um grupo muito novo ainda. Essas Olimpíadas não ajudaram a gente, foi uma Olimpíadas bem complicada para a gente. Mas eu já falei, acho que a gente todo o erro, toda a situação a gente não pode ver como a gente perdeu. Não, acho que é uma lição, acho que a gente aprendeu muita coisa e agora a gente está com mais sede de entrar em 2023 agora, sabe? Querendo jogar, querendo ganhar, querendo ter realmente uma medalha. A gente estava com uma preparação muito boa, mas, cara, é muito difícil você estar numa preparação muito boa e toda vez ter que quebrar ela por causa de algum positivo. A gente não tem um grupo, a gente não tem uma estrutura em relação a financeiro para ficar igual ao futebol, que ficou em hotel, sabe, 24 horas só isolado. A gente não tem essa estrutura financeira, então a gente tem que colocar sim na balança, colocar numa balança que existem algumas questões em termos de ambiente, de estrutura, de financeiro e, enfim. E a gente conseguir fazer a nossa melhor parte, que é chegar até lá e conseguir render, para render. Aí volta aquela questão de estrutura, momento, que eu não gosto de falar sobre isso, porque é uma questão que eu falo. A gente tem uma estrutura muito complicada, mas a gente sempre teve essa estrutura. Atingir o objetivo não pode a gente sempre se apoiar em cima de uma estrutura que a gente não tem. A gente, como diz minha mãe, a gente precisa tirar leite de pedra, sabe? E é isso, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, eu não tiro o nosso erro de chegar lá e acabar não conseguindo performar do jeito que a gente esperava. Sim, a gente teve muitos erros e é importante que a gente assuma isso e que a gente aprenda com isso e que a gente leve para frente, mas também entender que a gente sabe da nossa estrutura, a gente sabe o que a gente passa todo dia e muitas pessoas não sabem e não têm nem 1% de noção sobre isso, sabe? Tipo, até 2 anos atrás, o rugby ainda não era quase nada profissional, sabe? O rugby ainda estava conseguindo montar uma estrutura, estava conseguindo colocar meninas dentro de uma estrutura de São Paulo. Eu lembro, 2018 foi quando a seleção centralizou. Olha quantos anos a gente tem disso, tipo, 2018 até a Olimpíadas foi, tipo, acho que começou um ciclo,
centralizando, vamos centralizar. Até então, 90% da seleção brasileira eram meninas de clube que pagavam pelas suas coisas, pagavam pela roupa, pelo ambiente, pelo carro, pelas coisas, por tudo, sabe? Então, até que ponto a gente entende que o que é o alto rendimento, sabe? Mas, enfim, aí é uma questão muito mais burocrática, enfim. Mas é bom falar porque eu acho que as pessoas precisam entender um pouco o cenário do rugby, sabe? Que o cenário do rugby a gente está correndo muito atrás do tempo que a gente perdeu, inclusive o feminino principal, assim, porque o feminino a gente passou por muitas, a gente joga um rugby 100% machista, sabe? Tipo, é sempre homem, 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 homem. Então a gente quebra a barreira 24 horas, a gente dentro disso até a questão de grana, sabe? Tipo, o quanto o feminino tem dinheiro. Todo o dinheiro que a gente conseguiu foi através das nossas vitórias que a gente conseguiu pelo COB, sabe? Tipo, o COB que ele falou, não, vocês ganharam, então a gente vai dar dinheiro para vocês. E a gente se sustenta com essa grana, então a gente sustenta com nossa performance, diferente de muitas vezes o masculino, que às vezes só por ser masculino joga rugby, vão dar performance, então vamos dar dinheiro. Eles não precisam performar ainda para ganhar uma grana, sabe? A gente precisa ter resultado na cara. Se a gente não tem esse resultado, a gente não vai ter dinheiro nunca. Então é muito complicado essas coisas. Então a gente precisa correr muito atrás de muita coisa. O rugby feminino brasileiro vem fazendo bonito, não é de hoje. E vem lutando, vem procurando. E as jogadoras que vieram bem antes de você, essas também passaram, e você sabe disso muito melhor do que eu, por perrengues ainda maiores do que acaba passando as novatas. Você ainda é muito jovem, né? Você aí é uma jovem experiente, né? Mas você já tem uma experiência e tal, mas você ainda é muito jovem, você ainda tem alguns ciclos olímpicos ainda na sua carreira, Rafa. E você sabe que, e as pessoas têm que entender o seguinte, para ter o resultado, é preciso de uma estrutura, é preciso melhorar isso, é preciso fomentar mais o rugby nas escolas, categorias de base e tudo mais. Isso é fundamental. E não é chegar lá e esperar que dê o resultado para que as coisas aconteçam. Não é assim. A ordem deve ser o contrário. Mas eu queria muito falar a respeito disso mesmo, por isso que eu toquei nesse assunto com você, dos Jogos Olímpicos. Me incomodou, eu acho que deve ter incomodado vocês, é que o espaço é aberto e você sabe disso para colocar sua fala, se abrir e tudo mais. A ideia nossa aqui é essa. E, assim, por exemplo, eu notei que, assim, foquei muito em prestar atenção em você nos jogos e torci muito cada jogada sua, cada pique que você dava. E eu notei você muito forte, fisicamente falando. Porque a gente que está acostumado a mexer com isso, com treinamento e tudo, desde o primeiro bate-papo que eu tive com você, até eu ver você nos jogos, eu notei você assim muito mais fisicamente forte. Estou errado, Rafa? Eu acho que a Rafa deve ter ralado demais, cara. Ela tá muito forte mesmo. Não que não fosse antes, sempre foi. Mas eu te achei muito forte, assim. E os Jogos Olímpicos, acho que foi meu auge de musculatura, tudo, assim, até dizendo, assim, com base mesmo, base científica. Eu passei na nutricionista antes de ir para os Jogos Olímpicos, eu estava com quase 34 quilos de massa, então perdi bastante gordura, fiquei numa fase bem, de estrutura bem boa, assim. Mas por conta disso, assim, de estar com esse mais peso, mais pesada, bem forte, estrutura bem, eu acabei até, o meu corpo não aguentou muito, assim, a gente puxou muito, mas foi um período muito curto que a gente acabou puxando. Eu sou uma pessoa que eu treino muito, eu adoro treinar, eu amo do fundo do meu coração, sou muito, muito loucona do treino, e isso acabou desencadeando a questão de eu desenvolvi até uma fratura por estresse por conta disso, assim, de treino, muito treino, e acabou, no final das contas, me sobrecarregando um pouquinho. Mas alto rendimento, é isso. Tá certo, é isso que as pessoas... Ju, deixa eu trocar de ambiente rapidão. Beleza, Rafa.
porque eu preciso colocar meu computador para carregar, que está com 1% já. Peraí. Tá joia. Vai apagar. Peraí, deixa eu... Aí, pessoal, fazendo um tour pela casa da Rafa. Senão... Rafa. Não vou conseguir terminar de falar. Ai, bateria não acaba, pelo amor de Deus. Não acaba não, bateria. Fica aí. Esse entrou. É gravado, pessoal, mas é como se fosse ao vivo, porque eu evito de editar essas coisas, porque eu acho que fica mais legal ainda, fica mais real com o que aconteceu ali no dia. Aí a Rafa tirou a gente para dançar um pouco, mostrou a casa dela. Foi bem legal, Rafa. Cara, então eu senti isso. E às vezes, assim, em alguns momentos, né, Rafa, a gente precisa de uma estrutura muscular, de uma massa magra maior, mas em alguns momentos pode, como você falou, foi muito rápido, e aí em alguns momentos, às vezes, perde um pouco do torque, perde um pouco da aceleração, até porque você tem que acostumar a acelerar com aquela outra massa também. As pessoas que são mais leigas, elas não têm muito essa visão. Elas veem, às vezes, o macro ali e olhe lá. Mas, cara, é sempre uma grande conquista para as Iaras. Acabou que no último jogo pegou o Japão, venceu, né? Ficou em 11º. A gente via muito que o objetivo das Iaras era ficar numa colocação melhor ou igual que foi aqui nos Jogos Olímpicos do Rio, e que o Japão estava nos Jogos Olímpicos na chave do Brasil aqui também. Então, por exemplo, poderia também, né, se o Japão tivesse, também ter como vencer e passar de fase. Isso também conta a montagem ali e tudo. Hoje a gente, nosso bate-papo vai nessa quinta já para o ar. Hoje é dia 20. E ontem eu estava vendo o Rugby Series, o Seven. Estava vendo a etapa que ali foi Quênia e África do Sul no masculino no final, que a África do Sul ganhou. E no feminino foi... Oi? Jogaço. Jogaço, você também estava assistindo? O feminino foi Estados Unidos e... Foi Estados Unidos... Quem? Você lembra, Rafa, quem fez a final feminina? Não, foi Grã-Bretanha. Agora eu acho que foi as meninas da Grã-Bretanha e Estados Unidos. Grã-Bretanha e Estados Unidos, se eu não me engano. Cara, é só jogão, e assim, foi o dia inteiro, às vezes as pessoas não... Eu tenho quase certeza que era. E assim, o México, por exemplo, estava lá também. E você vê que as meninas do México Grã-Bretanha e Estados Unidos, não foi? Isso mesmo. A vitória da Grã-Bretanha e tal. Eu vi ali algumas jogadoras britânicas extremamente velozes e tal. A garota já pegou a primeira bola que ela pegou lá no campo dela, ela já deu um sidestep, as outras bateram a cabeça assim, ela levou a bola até lá. É muito bom, gente. Vamos acompanhar mais o Rugby Seven, o Rugby Union. E, Rafa, eu lembro que antes a gente fez um bate-papo falando da seleção de 15 também. Como é que vai ficar para esse ciclo olímpico? Vai dividir as meninas que querem ou não? As meninas jogam as duas e, ó, se vira aí e ganha. A prioridade do grupo que está na seleção é jogar os Sevens. O 15 ele vai ser voltado um pouco mais para as outras meninas do Brasil. Então, é importante que a gente entenda que precisa existir duas seleções, a de 15 e a de Sevens. Se a gente ficar misturando e toda hora colocar as meninas de Sevens no grupo de 15, a gente acaba perdendo uma estrutura muito maneira de meninas que têm essa habilidade de jogar um 15, de formar um time de 15 profissional, e a gente acaba ficando envolvendo, sempre misturando um pouco as coisas, sabe? Não que as meninas de Sevens não possam jogar o 15. Com certeza podem, mas elas não podem ser a primeira opção, entendeu? Elas têm que ser uma opção. Até porque é outro esporte, né, Rafa? Assim, as pessoas não entendem que o Seven é um tipo de rugby,
não é algo que é adaptado, porque assim, se a pessoa não conhece os Jogos Olímpicos, ela não entende o porquê do Seven. E ela, às vezes, está muito ligada no rugby union, o rugby de 15. Só que são esportes diferentes, autônomos praticamente. É como se você pegasse grandes jogadores, mal comparando, de futsal, e colocasse no time de futebol e jogar no campo. Apesar do espaço jogarem no campo, o número de jogadores é diferente, a velocidade é outra, o aspecto, as meninas elas têm fisicamente situações muito distintas do de 15, e não tem como ter o rugby de 15 nos Jogos Olímpicos, que às vezes as pessoas falam assim, acho que deveria ter o de 15. O de 15 não tem espaço para recuperar fisiologicamente as atletas e os atletas. Tanto é que o campeonato mundial de 15, ele dura 2 meses praticamente. Você precisa de um espaço maior entre os jogos ali, para recuperar fisicamente as pancadas e tudo mais, né, Rafa? E não só isso. Acho que é muito legal a gente enfatizar que, na verdade, o rugby ele começou nas Olimpíadas sendo o de 15. Uhum, ele começou sendo de 15, porém, é exatamente isso que você falou. São 12 seleções. Quando a gente coloca 12 seleções nesse cenário de tipo que envolve jogo, tempo de recuperação, mais questão de tipo, não são 12 atletas, são 24 atletas de cada time. É muita gente. Então acaba que não tem tanto espaço dentro de um cenário olímpico. Por isso mesmo que a gente fala que imagina, uma Copa do Mundo de Sevens dura um final de semana. Uma Copa do Mundo de 15 dura, exatamente o que você falou, 2 a 3 meses, dependendo do envolvimento, de tempo. Porque precisa ter bate-volta. Então, Brasil joga contra Estados Unidos. Então, a gente vai jogar contra os Estados Unidos. Então, a gente vai ter os Estados Unidos, joga nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, vem para o Brasil e joga no Brasil. Aí, beleza, a gente ganhou uma, eles ganharam outra, precisa ter mais um. Então, a gente veio por saldo de pontos, depois faz mais um bate-volta. Então, imagina, são 3 jogos com um só time. Isso demora, e vai demorando muito, é muito tempo. Enfim, não dá. Para um cenário para Olimpíadas, não dá. E até conversando com os outros esportes, a maioria dos outros esportes, imagina, sempre um campeonato demora ali uma semana ou alguma coisa nos outros esportes. E eles abrem um leque para um mês e meio. Então, eles já abrem um tempo maior. As Olimpíadas, elas sempre dão um intervalo maior. No boxe, até conversando com a galera do boxe, eles falam, gente, no campeonato militar a gente pega uma semana, joga um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Nas Olimpíadas, não. Nas Olimpíadas, eles jogam um dia sim, dá 3 dias, depois um dia não, depois um dia sim, depois um dia não. Varia muito, sabe? E o rugby, eles tentam até dar um intervalo maior, porque geralmente a gente joga só um final de semana, tipo sábado, domingo e acabou. E eles sempre dão, na verdade, 3 dias. Eles abrem um pouquinho mais pra gente ter, tipo, 2 jogos só em cada dia. E imagina, se tivesse um intervalinho no meio, ia ser top. Mas não é como é, né? Então a gente tem que aproveitar e aprender que é mais tempo para desligar a cabeça e mais tempo para você ficar com o corpinho dolorido, mas a gente tem que saber lidar e saber aprender com as diversidades do campeonato. E esse novo ciclo aí, Rafa? Como é que tá no clube? Você está no Curitiba? Como é que é no clube? Você vai jogar 15, vai jogar 7, igual você falou. Por exemplo, você deve ficar nesse grupo de jogar... Opa, não sei, travou. Você vai ficar no grupo do 7, você vai jogar 7. E no clube também você está jogando 7 ou não? Como é que é? Sim, a gente joga pelo clube e pela seleção. O único momento que a gente não vai jogar pela seleção e jogar pelo clube é quando a gente não vai em uma convocação. Então, tipo assim, teve a convocação lá do torneio, vai ter Dubai agora, final do ano. Então, vai ter Dubai e vai existir uma convocação de 12 atletas. Então, essas 12 atletas vão e a gente tem um grupo de, acho que 24 meninas no total, não me lembro se eu tinha, era 24 ou 25 por aí. Então, dentro desse grupo, só 12 vão. E daí vai sobrar um monte de meninas que vão ficar no Brasil sem campeonato. E daí essas meninas vão ser liberadas para jogar para os seus clubes. E daí, enfim. E é isso. Então, caso eu não vá para uma convocação, eu posso jogar pelo meu clube. E até mesmo esse ano, acho que vai ter um campeonato bem legal, que vai ser um campeonato juvenil, M23, que vai ser só para galera menos de 23 anos, e vai ser como se fosse uma Copa Cultura Inglesa. Isso é bem legal.
Poxa, super, super bacana. E isso também tem que acontecer mais, gente. Igual, por exemplo, na hora que a Rafa estava falando, né? Você estava falando, né, Rafa? Essas outras seleções, aí você falou Fiji, Grã-Bretanha e tal, jogaram 5 torneios internacionais e mais os torneios nacionais, que é um nível altíssimo. Porque até para elas conseguirem, tem uma quantidade gigante ali de gente, vários clubes, e vão se pegando. E esses campeonatos, tanto internos e você fazer também jogos fora, participar desses campeonatos, é fundamental para aumentar seu nível. E Dubai, o Brasil está garantido, o Brasil vai estar disputando o Seven em Dubai, na etapa de Dubai. O que não está garantido é a etapa. Agora, a gente está garantida. Eles vão decidir se vai ainda acontecer ou não. Todas as etapas, na verdade, elas sempre... elas ainda estão naquele balanço de será que vai acontecer, não vai acontecer, por conta da pandemia, né? Se acabar dando um surto da pandemia lá nos Emirados Árabes, provavelmente a etapa seja cancelada. Mas é isso. O cenário que a gente está hoje em dia é isso. Mas o Brasil está confirmado. É uma etapa do circuito mundial. Então, com toda certeza. Hoje a cachorrada está toda presente aqui, ó. Ai, ai. Então, pois é, então, para o pessoal entender o que eu estava falando com a Rafa aqui de ontem, foi a etapa de Vancouver, no Canadá. Então, jogos o dia inteiro, que aí tem jogo masculino, jogo feminino. Deve ser muito legal estar ali também presente nesse ambiente, deve ser bem gostoso, assim, né? Você que já disputou outras etapas também, deve ser bem interessante. Qual a diferença que você me fala, assim, dessas etapas para os Jogos Olímpicos, no sentido dos jogos, assim? Porque dentro do rugby, na verdade, as Olimpíadas não são os melhores do mundo. Na verdade, é o melhor de cada continente e aí existe uma disputa. O circuito mundial é os melhores do mundo. Então, o nível do circuito mundial ele é muito maior do que o nível das Olimpíadas, muito maior mesmo. Assim. Até mesmo que nas Olimpíadas foi mais complicado ainda, porque em vez de a gente pegar uma chave que tinha galera que não estava no circuito mundial, não, a gente pegou todos os melhores do circuito mundial. Inclusive, a maioria da nossa chave foram medalhistas. Mas é porque acaba que nas Olimpíadas não é... O circuito mundial é por chaveamento, né? É tipo, você ganhou esse jogo, você ganha esse jogo, no próximo circuito mundial você vai jogar com times que Cabeça de chave. Então, o circuito mundial, para a galera entender o seguinte, você vai ter os feras estão todos ali nos Jogos Olímpicos. Alguns desses feras nem vão, porque um mais fera que ele ainda se classificou no lugar dele naquele continente. Isso. Então, é isso que acontece. A maioria da galera do circuito mundial é da Europa. Dentro da Europa, só pode ir um time da Europa. Pensa bem. Então, tipo, imagina que dentro da Europa tem Espanha, França, Inglaterra, tem... quem mais? Deixa eu pensar. Irlanda. Aí, no caso, nem Inglaterra, é a Grã-Bretanha, né? Que aí pega Escócia, País de Gales e Inglaterra e formam aquele timaço que elas formam. Quer dizer, aí você tem as meninas da Itália, a Espanha tem um bom time, se eu não me engano, elas estavam aqui no Rio 2016 também. É o que a Rafa falou. E aí, assim, ali, né, Rafa, vamos supor, você vai entrar lá no grupo que você vai ter oportunidade de jogar mais jogos e alguns jogos mais ou menos no nível do Brasil. Então, por exemplo, se você pega o México ou se você pega uma outra seleção que está, vamos supor, mesmo que seja um pouco acima do nível da seleção brasileira, você consegue ter jogo e ter mais ritmo, né? Quais seleções, assim, que você acha hoje que, a nível mundial, tipo no circuito mundial, que estão mais ou menos o Brasil, assim, você pode colocar no nível delas? Em quais que você coloca, assim, acima no momento? Espanha, que estão nível mesmo nível que o Brasil. Espanha, Irlanda, Fiji, deixa eu pensar, Rússia, China, Japão, México está abaixo? Não, México está bem abaixo. Bem abaixo, né? O México, sim, o México acaba nem se classificando. Uhum. O México está a nível sul-americano. Tá. O México tá. Aí a gente tem nível, galera acima. Galera acima tá
França, Nova Zelândia, Austrália, que são níveis bem diferenciados. Assim, Canadá? Canadá estaria mais para qual lado, assim? É que Canadá no circuito jogou muito, né? Agora, acabou que eles tiveram um problema, assim, que eles perderam o treinador e tal. Eles estão passando por uma fase meio complicada e daí chegou nas Olimpíadas eles acabaram caindo um pouco. A gente teve uns excelentes primeiros tempos contra o Canadá, que a gente ficou pau a pau o jogo inteiro e acabou que no segundo tempo elas conseguiram pegar ali no finalzinho do segundo tempo, elas conseguiram subir na gente em relação à pontuação, mas não foi muita coisa. Então, acho que contra o Canadá a gente está num nível bem pau a pau com elas, a gente só precisa ajustar um pouquinho mais o nosso segundo tempo ali, que o nosso segundo tempo, quando a gente tem um jogo que a gente gosta de jogar mais na velocidade, e acaba que no segundo tempo elas tentam desacelerar a nossa velocidade, né? E daí acaba que a gente começa a ter um pouco de conflito ali dentro do segundo tempo. Mas é uma questão muito correção. Não acho que Canadá tá lá em cima. Acho que Canadá, elas têm boas meninas, mas elas nunca chegaram a ganhar uma final, sabe? Diferente de Austrália, que já ganhou, diferente de uma Nova Zelândia, que já ganhou, uma França, que já ganhou também. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, no caso, né? Ela é muito inconstante, porque ela às vezes ganha, daqui a pouco perde tudo. Ganha tudo, perde tudo. Porque, na verdade, elas são formadas por a Grã-Bretanha pelo todos os times ali, né? Irlanda, lá. No circuito mundial, elas não são formadas por esses três times, não são. Elas são formadas Inglaterra, Irlanda, Escócia. Tipo, elas jogam cada um por si, sabe? Tipo, nas Olimpíadas elas se misturam, elas pegam as melhores dali. Sim. Acaba ficando um time bem mais forte. Então, por isso que elas até conseguiram jogar muito bem ali nas Olimpíadas. Mas quando chegam no circuito mundial, elas acabam dando uma caidinha por conta disso, né? Por conta de. Ontem elas estavam como Grã-Bretanha, então ontem elas estavam ali, País de Gales, Escócia, Inglaterra. A Irlanda, no caso, não, porque a Irlanda jogou separado. A Irlanda, as meninas da Irlanda jogaram separadas. Eu acho que elas ficaram em terceiro lugar, se eu não me engano. Então. Mas elas não jogam com Grã-Bretanha quando chega no circuito mundial, elas jogam com Inglaterra. E, Rafa, mudando um pouco assim, falando de você, quais são os seus planos aí para esse ciclo? O que você realizou um sonho, mas a gente sabe que você quer se manter nesse sonho, quer se manter nesses ciclos olímpicos, se manter dentro da seleção. O que a Rafa está fazendo? Eu sei que você rala muito, você adora treinar. A sua mãe mesmo, no dia do bate-papo que eu fiz com ela, foi bem legal. Ela falou algo que eu achei muito bacana, eu me identifiquei muito, e eu fiquei vendo assim algumas alunas e alunos que eu tenho que são assim. Falou que na época da escola, quando tinha uma gincana, você se inscrevia, quando tinha, você se inscrevia em jogar handebol, futebol, futsal, basquete, tudo que tinha, você estava lá. Eu já fui expulsa uma vez das Olimpíadas porque eu me inscrevi em esporte demais. Então, quais são os planos e qual é o que você está almejando para você e seguir? Quais os projetos? Você está fazendo projetos a curto, médio, longo prazo? Você está conseguindo vencer essa batalha? Porque é um peso muito grande, né? Uma descarga muito grande de emoções, Jogos Olímpicos, com tudo que você falou. Eu fico imaginando eu ali nos Jogos, querendo realizar meu sonho, e com medo danado de dar um teste positivo e eu ter que vir embora para casa, igual você falou ali. Cara, essa é uma descarga violenta, né, de emoções. E agora, Rafa, como é que é? Você está conseguindo sair um pouco disso, botar a cabeça para fora um pouco assim da água e seguir adiante? Bom, acho que esse último período ele foi um período bem complicado assim para mim, até porque quando a gente tem muita descarga emocional, não tem gente que aguente, sabe? Tipo, a gente não é de ferro. A galera acha que os atletas eles são de ferro por aguentar sempre tudo, e a gente não é. Então, no período das Olimpíadas, eu acabei abraçando muita pressão, e eu não consegui lidar muito com isso, assim, foi uma coisa que me pesou muito dentro de mim. Quando eu voltei, passei umas férias aqui na minha casa, eu falava todo dia para minha mãe, falava, cara, não sei se eu tô preparada para voltar a ter uma descarga emocional muito grande em cima de mim, sabe? Até mesmo porque eu
eu tô com uma fratura que eu ainda não recuperei, ela precisa terminar de recuperar para conseguir voltar para o campo. E daí acabei voltando para São Paulo, passei um período lá em São Paulo ali, enfim, voltei, fiquei em isolamento por mais 10 dias, que foi chato, porque eu fiquei 10 dias sozinha, que eu não tinha ficado ainda, e eu tava muito cansada, não conseguia fazer mercado, não conseguia fazer as coisas. Aí voltei pro treino, na hora que voltei pro treino, não conseguia treinar, não podia treinar. E daí veio toda aquela pressão de novo, e eu falei, cara, não sei se por agora eu vou conseguir, preciso me recuperar primeiro. E eu tomei a decisão de agora voltar um pouco para minha casa, voltar um período para cá de novo, não sair da seleção, não é sair da seleção, é treinar um pouco em casa. Eu acho que meu treinador, ele é uma pessoa muito aberta a essas coisas, então eu falei para ele que eu estava muito sobrecarregada desde as Olimpíadas e eu precisava de um período ficar um pouco mais na minha casa, com minha família. Então, até recuperar pelo menos da minha lesão. Essa lesão é muito chata, já estou quase 2 meses e meio parada e ela ainda não recuperou. Então, eu vou fazer agora mais exames aí pela frente para poder saber se eu vou poder voltar devagarzinho. Mas eu tô sem pressa também. Eu acho que esse ciclo ele já começou com toda certeza. Eu sei porque todos os atletas, eu falo com quase todo mundo ali das Olimpíadas que eu troquei ideia, todo mundo voltou já chegou treinando já. E enfim, isso são poucos atletas assim que quem vai para as Olimpíadas e não volta com uma lesão já quer começar de novo porque sabe que a gente está sempre correndo contra esse tempo. Só que eu me peguei numa situação de lesão, uma situação que meu corpo tá falando para mim mesmo, tipo, cara, dá uma segurada, porque se você não segurar, você já era, entendeu? Eu tenho 21 anos, então eu acho que é uma questão de literalmente conhecimento e aquele momento que a gente fala, cara, é o momento de a gente dar uma seguradinha em tudo isso. E é muito importante para mim, eu acho que eu estou muito feliz com essa decisão de agora. Então, a curto prazo é essa decisão. A médio prazo com certeza eu quero ficar no circuito mundial de todas as formas possíveis e imagináveis. Porque eu quero ficar no circuito mundial. Eu acho que isso vai dar abrir muitas portas para gente ficar no circuito mundial. Então é o meu objetivo a médio prazo. Então eu quero poder para 100% já voltar a correr e voltar para os treinos já com as meninas já para conseguir, enfim, tá zerada e colocar um nível quanto mais top que eu conseguir subir, dando o meu melhor, com toda certeza eu vou subir. Então, o meu objetivo a médio prazo é com certeza ficar no circuito mundial. E a longo prazo, eu acho que como eu sou muito nova, pensando nesse longo prazo, eu não gosto de pensar muito, muito, muito para frente, porque também eu não sei o dia de amanhã, né? Então, eu gosto de pensar no que eu tenho controle, que mais para frente eu quero conseguir auxiliar o máximo possível as meninas que entram nova e que elas não sintam uma dificuldade que eu senti quando eu entrei, de ter um grupo muito experiente e eu ser uma pessoa que não tem nada de experiência, sabe? Eu quero que o grupo que entre na seleção ele já venha com uma carga maior, assim, em termos de experiência de campo, experiência. Então, dentro disso, eu quero poder agregar muito mais aos clubes de Curitiba, clubes do Paraná e clubes também do Brasil inteiro. Então, são metas que eu tenho sempre auxiliar o rugby brasileiro em forma de uma totalidade, assim. Então, indo nos clubes, podendo ajudar, passando um pouco de conhecimento que eu tenho como atleta para as atletas. Então, até já conversei com alguns clubes de poder participar de treinos e treinar um pouco com os clubes também, assim, nem que seja, treina uma vez, treina outra. E principalmente também o foco também do rugby universitário, que eu sou treinadora de um dos clubes universitários, né, o clube da Casper. Então, o quanto eu posso ajudar para esses grupos de pessoas conseguir aumentar o nível do rugby brasileiro. Então, a mais longo prazo, esse é o meu objetivo, e auxiliando do jeito que eu posso, assim, fora de campo e talvez dentro de campo, se eu conseguir. Com certeza. E, assim, aí o dia da Rafa vai ter que ter 48 horas, assim, para isso tudo. Mas eu concordo com você, Rafa. A gente tem que ver os objetivos mais a curto prazo, enxugar o que tem que ser enxugado, colocar as coisas em dia e azeitar a máquina para poder estar 100%, e é assim que você vai poder ajudar. Então, não adianta você querer atropelar. Até no dia que eu fiz o bate-papo com a sua mãe, ela falou assim, ela falou, né? Eu já falei com a Rafa, você só vai melhorar quando você parar, quando você descansar.
Se você continuar treinando em cima de treinamento, você não vai recuperar a lesão. Aí ela até falou de uma lesão que você estava antes, aí com a pandemia, nesse ponto foi bom para você, que você conseguiu se recuperar dessa lesão e tudo, mas aí depois, né, Rafa, quer recuperar aquele tempo perdido e não tem mágica no treinamento. Treinamento é isso. E, cara, pô, é muito bom sempre bater esse papo contigo. E você, assim, é alto astral e tal. Você pode sempre contar comigo. E um dia aí quero ter o prazer, a honra de visitar vocês, conhecer aí. Vou fazer meu trabalho aqui enquanto professor, divulgando o rugby também nas escolas, ensinando na medida do possível como a gente pode ensinar. E aí fica a dica para você também, Rafa, além dos clubes que existem, é legal também ir algumas escolas públicas ou não e fazer palestras, mostrar, ensinar para as crianças como é o movimento. Muitas meninas e meninos vão se espelhar em você. Isso é um legado que não tem preço. E você, pela essa energia boa que você tem e pela pessoa que você é, eu sei que você consegue ser agregadora. Você é uma garota que, assim, sabe que tem como um admirador seu. Parabéns mesmo. Obrigada, Ju. Bom, é exatamente isso, eu acho que você falou tudo. Eu sei, minha mãe é uma pessoa também que ela me puxa muito e, enfim, eu amo essa mulher mais do que tudo e eu acho que eu já fui muitas vezes contra o que minha mãe falava, assim, minha mãe é médica, minha mãe é a pessoa que mais cuida de mim, eu sempre fui muito contra o que ela falava, porque eu queria jogar, eu queria fazer as coisas, mas chega um momento que a gente precisa entender que não é só sobre o que a gente quer, sabe? Às vezes querer não é poder. Então a gente precisa entender que quando o nosso corpo ele fala com a gente, quando ele dá alguns sinais, a gente precisa se respeitar acima de qualquer coisa. E acho que eu tenho, ainda bem que eu tenho uma mãe médica que me ensina muito sobre isso. E ela é uma pessoa que está me ajudando muito agora, principalmente nessas decisões assim de olha, tô machucada ainda, em São Paulo é difícil as coisas, em São Paulo não é tão fácil. Ai, vamos recuperar aqui, ficar parada e já era. Não, acaba que a gente tá ali no meio da galera e a gente quer fazer um passe, quer fazer não sei o que lá. Então, eu sou uma pessoa muito 100%. Se eu continuar lá, eu acho que eu já tava no campo semana que vem, sabe? Enfim, eu tô com uma fratura por estresse, ela aumentou muito desde das Olimpíadas, e fratura por estresse a gente sabe, é tipo tirar carga, não tem muito o que fazer, é tipo ficar parada, levanta o pé e fica parada. E aquela outra lesão que eu tive antes da pandemia, eu tive uma fratura, né, no meu tornozelo, eu fraturei meu tornozelo, que é o mesmo tornozelo de agora, inclusive. Enfim, tomei a decisão assim, pô, não, quero jogar, então vou aplicar corticóide, vou tomar mais remédio, vamos de novo. E fiquei com uma fratura que era para durar só 45 dias, ela durou praticamente já quase 4 meses. A fratura não consolidava e imagina, pô, tinha 19 anos, sabe? Tipo, é muito complicado você não deixar o seu corpo fazer o processo dele porque você continua forçando. Minha mãe ficava louca, eu falava, Rafaela, pelo amor de Deus, para, garota, para que você vai ferrar teu corpo. Eu, não, mãe, para, deixa eu jogar, dá licença, tô aguentando. Enfim, ele tem consequências, então agora essa é uma fratura que se eu não lido agora, ela pode dar enfim, uma merda muito maior aí, pode talvez fazer uma fratura muito maior, que eu preciso de cirurgia, então é o que eu tô fugindo, é não precisar ir pra faca, e, enfim, e dentro disso eu acho que é um ensinamento que eu passo para todo mundo, que eu gosto de falar muito sobre isso. Acho que a gente, tudo que a gente sente, ela vem daqui. A nossa cabeça é o que a gente sentir o corpo, porque se a gente desliga todos os nossos neurais, sentir tudo no nosso corpo. A gente tem até pessoa que nasce até com uma doença que não faz ela se sentir, a pessoa consegue colocar a mão no fogo e não sentir, mas machuca. Então, os sinais que mandam pra gente é justamente para a gente prevenir essas coisas. Então, escute o seu corpo, entenda seu corpo, saiba os seus limites e vai com calma, porque a gente consegue se recuperar, o nosso corpo tem o nosso tempo e a gente precisa aprender a cuidar dele da forma melhor possível. E eu tô aprendendo na marra, mas eu tô aprendendo. E, enfim, e poder ajudar as escolas, isso é um projeto muito grande que eu tenho também. Eu sou uma pessoa que eu adoro passar ensinamento, passar conhecimento. E sim, passar para escolas eu acho muito, muito importante mesmo. Inclusive, na pandemia foi a época que eu mais, quando eu tinha aula online,
Eu troquei ideia com um monte de professores para poder dar palestras, principalmente online, que era mais fácil, só ligava o computador, falava com a galera, e era muito massa. Então, ali ainda existe esse projeto bem legal. Eu estou, com certeza, passando o rugby, a gente precisa passar para a galera que é desse tamanho e desse tamanho. Então, a gente precisa passar para todo mundo, para não só, eu estou te passando para você ser um jogador. Não, mas é para ter conhecimento, para quando a gente jogue, a gente ter pessoas que torçam pela gente, pelo que a gente está fazendo, pelo nosso esporte, pelo que ele é, sabe? O rugby, ele é muito bom porque ele vem junto com muita coisa, ele vem junto com disciplina, vem junto com respeito, vem junto de união, paixão, que junto de tudo isso, quando a gente entra em campo, é uma turbulência, aquele friozinho na barriga, aquela borboletinha na barriga, aquele negócio no estômago gostoso, que só quem entra em campo sabe? Então, é muito gostoso para quando as pessoas que não conhecem, elas terem essa noção e elas apoiarem a gente realmente pelo que a gente é e pelo que a gente faz. Então, faz com que eu seja muito feliz. Então, com toda certeza, é um projeto que eu quero muito aplicar nas escolas, porque faz todo sentido na minha cabeça ter cada vez mais pessoas. Trava. Acho que é isso que a gente torce, né? Para que o rugby cada vez evolua mais. Boa, Rafa, que deu uma travadinha aí no finalzinho, mas deu para te entender, sim. É isso aí, acho que foi perfeito o que você disse. Assim, algumas pessoas vão vir a jogar, outras não, mas elas vão ter oportunidade de conhecer um outro esporte e não ficarem focadas apenas em um ou dois, e quando no máximo dois, né? Esportes que são ótimos, todos os esportes são maravilhosos, são incríveis. Mas, cara, ter oportunidade de conhecer, por exemplo, o rugby e ter uma jogadora da seleção brasileira fazendo palestra ali do seu lado, te ajudando no passe, rindo com você, te dando orientação quando for possível fazer isso, pô, é um diferencial monstruoso. Ô, Rafa, poxa, te agradecer, né? Nosso bate-papo, mais um aí super legal, e ele foi se construindo. Eu confesso que eu anotei eu sempre anoto algumas coisas assim para um caminho que eu vou tomando. Então, no começo a gente já foi por esse caminho, algumas situações que você foi falando e você acabou já me respondendo antes de eu nem precisei perguntar. E, cara, espero poder contar com você outras vezes. E também, quem sabe aí, né? Eu dei tantas aulas online também, e agora a gente vai voltar presencial aqui na cidade que eu trabalho. Mas quando tiver uma oportunidade de dar uma palestra online e tudo, eu vou te convidar, Marco, com você. Vai ser uma honra para os meus alunos também. Com toda certeza, por favor, pode chamar que eu vou. Joia. Beijão, então, Rafa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Ju, muito obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Ó, deixa o like, se inscreva aí. Grande beijo e obrigado.